Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos fiéis do santuário, queridos ternureiros que acompanham através das redes sociais, hoje nós celebramos a festa de um grande Papa. São dois os papas que são chamados magnos, Gregório Magno e qual é o outro, Helder? Leão Magno. São dois. É João Paulo II, mas tem ainda muitos outros, daqui a pouco vai ter também Francisco Magno, né? Bem, meus irmãos, eu gostaria então apresentar, o tempo é muito curto, esta figura extraordinária. Gregório Magno é um daqueles, se diz meteoritos, né, que aparecem de vez em quando e que iluminam a humanidade. Gregório Magno foi prefeito de Roma, jovem, de uma família nobre e de grande cultura. Gregório Magno, em seguida, transformou a sua casa num dos morros de Roma, chamado Monte Célio, e transformou num mosteiro beneditino. E pela sua santidade, vida de oração, e pela sua experiência como administrador de Roma, como prefeito, então prefeito, monge. Quando morreu o Papa Pelágio II, foi escolhido como Papa. Ele estava fugindo, mas capturaram de uma certa forma, quase pressionaram ele. Ainda não havia os teus conclaves, né? Estamos no ano 590. Ele tinha 50 anos quando foi nomeado Papa. O que nós podemos dizer dele? Veja, meus irmãos, às vezes a gente, para fazer mais rápido, eu rapidamente escrevi alguns pontos, fica mais incisivo. Ele enfrentou, como o Papa enfrentou a peste, terríveis mudanças climáticas como temos hoje. E terceiro, os bárbaros, sobretudo os longobardos que ocuparam a Itália, ocuparam Roma. E ele soube transformar este povo que eram pagãos, né? Sobretudo a princesa, a Teodolinda, que se chamava, ele conseguiu apresentar os valores cristãos. A conversão dos invasores longobardos foi um marco na história da igreja. Ele começou a mandar os primeiros, já havia, numa forma mais sistemática, uma vez mandou 40 missionários na Inglaterra, liderados por Santo Agostinho, que depois se tornou Santo Agostinho de Cantuária, né, cidade. É muito interessante. Depois, logicamente, tem fatos assim que podem ser até enriquecidos pela lenda, mas atrás tem um fundamento histórico. Havia ainda escravidão e havia estes jovens ângulos quer dizer da Inglaterra. E ele disse que São Gregório Magno viu estes jovens loiros, altos, e diz: parecem anjos, são ângulos, mas parecem anjos. E aí que ele começou a mandar os primeiros missionários. Mas o que mais nos impressiona, este homem que uniu os talentos de Deus e multiplicou estes talentos quase contraditórios, a parte mais econômica, material, ele conseguiu nos momentos de fome que via, muita comida, muitos grãos de trigo, muito trigo do sul da Itália, para vencer este drama da fome, né? Bem, de São Gregório Magno, o que mais devemos admirar é a coerência. E ele conseguiu contagiar muitos
mandando missionários no mundo inteiro, mas como ninguém talvez viveu o que mais tarde São Bernardo escreveu, se a palavra de Deus não toca, não converte o coração de quem fala, não toca o coração de quem escuta. Bem, ele escreveu um livro, os diálogos, inclusive a vida de São Bento. Nós temos na nossa biblioteca, né? A vida de São Bento. Procurem, vejam na internet. Eu sempre digo, talvez não podemos ter todos os livros, mas procurem na internet hoje a vida de São Gregório Magno. Ficou 14 anos como bispo de Roma e como papa. E é, como falamos, um dos dois chamados Magnos, Leão Magno, Gregório Magno. É curioso que quando morreu São Bento, que ano morreu São Bento? 547. Ele tinha 7 aninhos, não se conheceram. Mas ele, mais tarde, influenciado pelos beneditinos, escreveu a vida de São Bento, que foi um dos livros, um best-seller, podemos dizer, e ainda hoje é traduzido, imagine, depois de quase 1500 anos, um livro que nos toca profundamente. Vamos então ficar hoje com esta palavra, esta vida que é um grande exemplo. Devemos utilizar todos os meios que nós podemos ter, né? Eu posso também fazer um exemplo muito concreto. Eu hoje, aliás, ontem, chegou um jovem e eu tive a ousadia de dizer, venha amanhã cedo às 6h30. Qual é a tua família? Também tenho a minha mãezinha. Venha com tua mãe. Eles estão aqui, não é? Ricardo e a mãe estão. A mãe, como é que se chama? Elza. Então, nós vamos agradecer a Deus. Digo isso para que não percamos todas as oportunidades. Vamos convidar, vamos motivar. E sobre a quantidade, alguém aceita o convite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.